e paz dentro do seu lar. Mas eu quero acreditar que ele acredita poderosamente no poder da oração da igreja. E enquanto nós orarmos aqui, Deus vai visitar a casa dele, porque eu acredito no poder de Deus. E não somente isso, enquanto você ora, Deus também visita a tua casa, o teu lar, a tua família. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus, Senhor Deus e eterno Pai. Pai de amor e santo, em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos apresentando ao Senhor a vida deste moço, Senhor, dos seus filhos. A Deus que às vezes age por influência do mal, Pai. Ó Deus da glória, vai entrando no seu lar agora. Ó Pai, vai quebrando o arco da impiedade, toda a força do mal, Senhor. Ó Deus, toda ação do inimigo que rouba a paz, que rouba a alegria. Ó Pai de amor, alcança eles agora. Meu Deus e eterno Pai, enquanto nós estamos orando aqui, Senhor, o Senhor está movendo o mundo espiritual. Entra neste lar, entra nesta casa, entra nesta família. Ó Deus, vai fazendo uma obra poderosa. Quebra todo mal, toda a gaiola de Satanás e vai agindo com o poder do teu Espírito, Senhor. Ó Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o irmão Richard, ele é da congregação do Dom José. Ele foi convidado para nos trazer a palavra de Deus aqui. Eu quero acreditar que, assim como eu, existem muitos corações ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ainda ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Cumprimentou a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei muito feliz pelo convite que o pastor Marinésio me fez para poder estar vindo aqui trazer a palavra do Senhor. Eu não tive oportunidade de conviver muito com o pastor Sebastião, mas pelo livro dele, tirando a igreja do Valinhos, essa, a igreja do IP, é uma das igrejas que tem mais história nesse ministério, né? Eu li no livro dele que tantas coisas aconteceram aqui, para erguer esse templo não foi fácil, né? Mas Deus foi fiel e deu vitória ao nosso pastor. E queria dizer para os irmãos que quando os irmãos entraram por aquela porta, não que as outras igrejas não sejam importantes, mas essa aqui também é bastante importante, porque essas paredes carregam história. Se essas paredes falassem, nós iam contar muitas coisas que aconteceram no ministério do pastor Sebastião, que salvou muitas vidas e marcou muitas histórias por aqui. Então eu expresso minha gratidão ao pastor Marinésio por essa oportunidade. Amém? Irmãos, eu quero ler com os irmãos dois textos da palavra de Deus. O primeiro se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo 20 e 21. Depois eu quero ler em Crônicas com os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12, e o versículo 20 e 21. Amém? Eu vou ler para ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 12 também. O livro das Crônicas fica um pouco mais para frente, depois de Reis. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 12 também, e a partir do versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que Roboão, confirmado
o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Versículo 5. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Versículo 12. E humilharam-se ele. A ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra em casa, orando, e pedindo a Deus o que dizer, nessa oportunidade. E Deus me deu esses dois textos para mim meditar um pouco, e eu fiquei pensando comigo mesmo, qual é a diferença entre as pessoas que servem a Deus e aquelas pessoas que não servem a Deus. Eu dei um tema para essa mensagem, porque isso me ajuda a fixar as coisas na mente para não me perder do assunto, e o tema que eu dei para essa mensagem é: quem deixa a Deus é deixado por Deus. Quem deixa a Deus é deixado por Deus. No mundo, irmãos, o mundo sempre foi separado desde o princípio entre duas pessoas: entre as pessoas que servem a Deus, que acreditam em Deus, e aquelas pessoas que não servem a Deus. As pessoas que não servem a Deus, elas têm o costume de se lembrar de Deus quando as coisas estão indo ruim, quando as coisas não estão indo muito bem. Quando uma pessoa não conhece o Senhor, ela pode até ter fé, mas se ela ainda não serve a Cristo, ela só vai se lembrar de Deus no momento em que ela estiver passando por algum aperto, por alguma situação difícil. Tem até um ditado popular que até mesmo os crentes dizem que se você não for pelo amor, você vai pela dor. E muitas pessoas começaram a servir a Deus porque não se encontraram em um momento bom, só se lembraram de Deus em um momento difícil. Eu, por exemplo, fui uma delas. Eu não fui para a igreja quando alguém me entregava um panfleto ou quando eu recebia algum convite. Eu tive que passar por algo muito difícil na minha vida para começar a servir a Deus. Isso é um dos motivos que a pessoa que não serve a Deus, ela só lembra de Deus quando passa por alguma tribulação. Agora, em contrapartida, os crentes têm um costume, ou entre os crentes se tem um pouco de hábito entre as pessoas que têm fé, que já conhecem o Senhor, em deixar a Deus quando passam justamente por momentos difíceis. Então, quando uma pessoa ela não conhece a Deus, ela se lembra, quando ela está passando por um momento difícil, ela fala: nossa, ai meu Deus, o que ajuda eu vou pedir para Deus, porque eu estou passando por um momento difícil, eu cheguei no fundo do poço, eu preciso de ajuda. Agora, a pessoa que já serve a Deus, a pessoa que se converteu, dependendo da prova que ela passa, dependendo da tribulação que ela passa, o diabo pode colocar coisas na cabeça dela para querer deixar a Deus justamente pelos mesmos momentos difíceis. Mas tem um versículo em Apocalipse que vai dizer assim: lembra-te da onde caíste. Lembra-te da onde caíste. Sabe o que isso quer dizer? Lembra-te da onde o Senhor te tirou. E coloca na balança como estava a sua vida antes de conhecer a Deus e como está a sua vida hoje. Talvez você pode olhar para mim e falar que muitos problemas aumentaram e que outros sumiram. Mas você pode falar: olha, ainda estou passando por muitos problemas. Ainda estou passando por muitas situações difíceis. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está do seu lado hoje. E isso é uma grande diferença, porque está do seu lado para te ajudar. Irmãos, eu anotei e coloquei aqui que quem deixa Deus
é porque começa a achar que servir a Deus está sendo inútil, que servir a Deus não está tendo vantagem alguma. Tem um versículo em Malaquias, no capítulo 3, versículo 14, que Deus diz assim ao povo israelita, através de Malaquias: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Israel estava passando por um momento difícil e estava resmungando contra Deus, dizendo: inútil é servir a Deus, ou qual vantagem que eu estou tendo em servir ao Senhor? O que eu estou ganhando em congregar, em orar, em me consagrar? Porque parece que quanto mais eu busco a Deus, mais problema me aparece. Quanto mais eu quero ser fiel a Deus, mais perseguição eu passo. Então era esse o dilema de Israel. O que está acontecendo? Né? Que vantagem eu estou tendo em servir a Deus? Porque quanto mais eu oro, mais problemas eu passo. Quanto mais eu quero ser fiel a Deus, eu passo perseguição no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Qual a utilidade que isso está tendo? Quem nunca pensou dessa forma? Né? Tem pessoas crentes que pensam assim e param: olha, eu acho que esse negócio de crente não é para mim, eu vou parar. Eu acho que eu me enganei, eu vou parar e vou dar um tempo, vou respirar um pouco porque está ficando muito difícil para mim. Estou passando ainda por mais problemas do que antes. Quanto mais oro, mais a prova aperta, mais o vale aperta. O que está acontecendo? Quem pensa assim, meus amados irmãos, esquece do que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse a Timóteo assim: olha, Timóteo, e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Quem pensa que, olha, está ficando muito difícil, eu vou parar para me respirar um pouco, se esquece do que Jesus disse aos discípulos, dizendo: olha, tenho dito essas coisas a vocês para que no mundo tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem pensa, meus amados irmãos, dessa forma, acaba se esquecendo de tudo o que Deus tem feito e fez por ele e fez por você até você ter chegado até aqui. Servir a Deus é como aquela visão que Jacó teve de uma escada que subia até o céu. Como se cada dia você batalhasse para subir um degrau daquela escada. E quando você cansa, você olha para trás e fala: vou desistir. Tem muita coisa para subir ainda, mas se você olhar para trás, você vai ver que já subiu tanto, que não tem como voltar mais. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Tem pessoas que até pensam: mas eu não quero parar de servir a Deus. Não é bem isso, irmão. Eu quero mesmo parar de ir para a igreja, sabe? Eu acho que se eu parar para respirar um pouco e ter um pouco de calma, tentar resolver meus problemas sozinho, Deus vai me abençoar e mesmo assim Deus vai ser fiel na minha vida e eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Vai. Desculpa dizer para os irmãos, mas não vai. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. O diabo tem colocado na cabeça das pessoas que congregar ou servir a Deus ou fazer a obra de Deus é só responsabilidade, quando na verdade não é. É um privilégio muito grande fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, ter um Deus que cuida de nós. Então, se você está pensando: não é isso, eu não quero parar de uma vez, eu não quero abandonar a minha fé, eu só quero parar para dar uma respirada, não para. Faça igual Elias, coma dessa palavra do céu nesta noite, porque muito grande ainda será o seu caminho junto com o Senhor. Tem pessoas que pensam: olha, mesmo se eu erro, mesmo se eu me desviar, se eu sair da presença do Senhor, Deus vai ser fiel à minha vida, Deus ainda vai estar comigo, Deus ainda vai se agradar de mim, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então mesmo se eu parar, Deus ainda vai continuar comigo. Não vai, irmãos, não vai. Todas as pessoas que viram as costas para Deus, elas costumam colher o fruto dos seus próprios caminhos. Paulo disse assim, nesse versículo, que fala sobre essa palavra de fidelidade a Deus: fiel essa palavra, pois se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Se o deixarmos, Ele também vai nos deixar. Porque esse texto não está colocando em jogo
a fidelidade de Deus, mas esse texto, esse versículo está colocando em jogo a justiça de Deus, ou o quanto Deus é justo diante da fidelidade do homem. Por isso que a Bíblia diz, se somos infiéis, Ele permanece fiel. O que isso quer dizer? Que Deus não é fiel? Não. Deus é fiel para nos perdoar, mas está dizendo que Ele é tão justo, mas tão justo que o que você fizer para Ele, você vai ter uma recompensa em relação a isso. A Bíblia diz que Deus é justo, irmãos. O texto que a gente leu, no versículo 6 de Crônicas, vai dizer assim, que aquele povo, os príncipes, deixaram o Senhor, e Deus fala para ele através da boca do profeta: vós me deixaste a mim, pelo que também vos deixeis na mão de Sisaque. E olha o que os reis falam para ele. Então os reis se humilharam, os príncipes de Israel se humilharam e disseram: o Senhor é justo. O Senhor é justo. Quem pode ler para mim aí, ainda no livro das Crônicas, no capítulo 24 e o versículo 20? Quem pode ler para mim? Para os irmãos entenderem. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 24 e apenas o versículo 20. Algum dos jovens, algum dos irmãos que encontrar, pode ler. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os teus mandamentos do Senhor. Portanto, não prospereis, porque deixarás ao Senhor, também Ele vos deixará. Amém. Isso está mostrando, irmão, quanto Deus é justo. A mesma coisa que aconteceu com Sisaque e todos os reis, Deus disse: vós me deixastes a mim, por isso que eu vos deixei. Deus tem um amor tão grande pela igreja, que Ele deu o seu único filho por todos nós. Mas todos aqueles que não querem ter um compromisso com Deus, Deus também não quer ter um compromisso com aquela pessoa. Ah, mas se Deus me ama, por que eu passo os problemas que eu passo? Se Deus me ama tanto, porque eu ainda estou na mesma prova de tantos anos? Não meça o amor de Deus pelos problemas que você passa. Você quer ver se Deus te ama? Olha para o sacrifício da cruz e você vai ver o tamanho do amor de Deus por você. O amor de Deus é tão grande pela igreja que Jesus não teve palavras para expressar, que Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem disse isso foi Jesus, e Ele usa a expressão tal maneira. Nem Jesus, como um homem limitado na carne humana que Ele estava sendo, conseguiu expressar o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, para entregar o único filho dele por nós. Então, por mais que você passe tantas lutas, se você estiver achando ou projetando na sua mente que você pode sair dos caminhos do Senhor e Deus ainda vai estar com você porque Ele é fiel, isso é um engano que Satanás está colocando no seu coração. A Bíblia diz que a irmã leu: portanto não prosperareis, porque se deixar o Senhor, Ele também vos deixará. Porque Deus é ruim? Não, porque Ele é justo. Deus é fiel, mas Deus também é justo. Irmãos, Deus não quer ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Isso é algo que o mundo prega lá fora, que acha que fé é o suficiente para estar perto de Jesus. A fé te leva para perto de Deus, mas se não tiver obras, a fé é morta. Muitas pessoas que estão paradas hoje, se você perguntar: olha, por que você não volta nos caminhos do Senhor? Ela vai falar: não, eu ainda tenho minha fé, eu ainda acredito em Deus, eu só não vou para a igreja. Está errado. A Bíblia diz que quem deixa Deus, Deus também deixa a pessoa, porque ela deixou Ele primeiro. Foi ela que abandonou a Deus primeiro. Talvez, se você estiver pensando ainda qual é a sua utilidade ou por que eu devo servir a Deus, do que isso é útil, qual vantagem que isso traz para a minha vida. Eu estava pensando nisso, porque no versículo 8 que a gente leu, a Bíblia diz assim, que Deus fala através do profeta para o rei: porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Malaquias vai dizer assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu queria fazer essa pergunta para os irmãos: qual é a diferença que os irmãos acham para que tem para uma pessoa que serve a Deus e para quem não serve?
Qual é a diferença para você que está passando prova aqui, para quem está passando prova no mundo sem ter Jesus? Qual é a vantagem que você tem, além daquelas pessoas, não porque você é melhor, mas porque a graça de Deus é na sua vida? Qual é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? Quem não serve a Deus, irmão, não tem para quem pedir socorro. Quem não serve a Deus não tem para quem pedir socorro. Não tem para quem se ajoelhar e pedir socorro, como fez o nosso irmão. Tem um rei na Bíblia, no mesmo livro das Crônicas, Acás. A Bíblia vai dizer, no versículo 28 do segundo livro das Crônicas, que Acás, ele deixou o Senhor. E ele foi pedir ajuda ao rei da Síria. A Bíblia vai dizer assim: naquele tempo o rei Acás mandou pedir socorro ao rei da Síria, pois o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, porque esse se ouve desenfreadamente em Judá, havendo desprezado o Senhor. E veio ele, Tiglat-Pileser, rei da Síria, e o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Pois Acás saqueou a casa do Senhor, e a casa do rei, e dos príncipes, e deu os despojos e os tributos da casa do Senhor ao rei da Síria, porém isso não ajudou. O rei Acás abandonou sua fé em Deus, deixou Deus de lado, e foi pedir socorro para o mundo, mas a Bíblia vai dizer que ele não achou socorro nele. Que ele não achou socorro nele. Porque quem deixa de servir a Deus não tem para quem pedir socorro. Quem deixa de buscar o Senhor não tem um Deus para entrar no quarto, fechar a porta e contar os seus problemas. Porque, irmãos, por mais que as pessoas do mundo possam ter uma condição financeira melhor que a sua, existem problemas que ninguém vai poder ajudar. E por mais que ela peça ajuda, ela vai ainda ter mais aperto do que antes. Como Mateus disse aqui, entrou dentro do quarto, a mãe dele não respondeu, falou: vou levar minha mãe no médico. Mas às vezes tem pessoas que vão no médico com uma esperança de trazer uma notícia boa, e o médico coloca uma notícia que coloca ela em aperto ainda mais. Às vezes você quer, há uma pessoa no mundo que quer a ajuda de alguém, de um chefe, alguém assim, e a pessoa vai lá e só pisa nela mais ainda, coloca ela em mais aperto. Sabe por quê? Porque quem não serve a Deus não tem para quem pedir socorro. Mas dê graças a Deus, porque você é crente. E o Salmo 121 vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, e o seu socorro vem do Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra. Você tem para quem pedir socorro, e essa é uma das diferenças que tem entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós temos a quem pedir socorro. Quando o médico diz: não tem mais jeito, acabou por aqui, a Bíblia diz que existe um Deus chamado Jeová Rafá. Jeová Rafá, que significa: eu sou o Senhor que te sara. Quando falta, irmão, palavra lá fora para sustentar as pessoas, ou para até mesmo para te dar uma esperança, a Bíblia tem palavra de Gênesis e Apocalipse para te dar socorro, para te dar socorro, para te dar o socorro que você precisa. Essa é uma das diferenças de quem serve a Deus e de quem não serve. E talvez você se pergunte ainda: qual diferença tem entre a servidão de Deus e a servidão do mundo? Se eu, mesmo assim, hoje ainda não me convenceu, se eu querer parar, se eu querer me desviar, parar para respirar um pouco, qual vai ser a diferença do que eu estou servindo aqui para as coisas que vão ter lá no mundo? Pergunte ao filho pródigo. Porque tem muitas pessoas que acham que depois que conhecem a palavra e se perdem ou voltam pelo caminho que era antes, acham que ainda vão ser uma ovelha perdida. Não é assim. Quem conhece a Deus, a palavra ou a parábola para você não é ovelha perdida, é o filho pródigo. A ovelha é perdida porque ela não sabia o caminho de volta. Ela se perdeu do aprisco que não sabia como voltar. Mas o filho pródigo sabia. E ele foi experimentar e pediu ao pai, falou: pai, me dá todos os bens que me pertencem. Eu quero ver qual é a diferença entre a sua servidão e a servidão dos reinos da terra. Me dá o que me pertence, porque eu quero ver que diferença é essa. E ele foi. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele perdeu tudo, como os irmãos conhecem. E que ele chegou numa situação
depois que ele padeceu muitas necessidades, que a Bíblia vai dizer que ele desejava encher o estômago com as bolotas que o porco comia. Mas o versículo vai terminar dizendo assim: e ninguém lhe dava nada. E ninguém lhe dava nada. Quando você estava no mundo, o que o mundo deu para você? Além de ilusão. Como você era antes de chegar aqui? Quais eram as feridas que você tinha e que Cristo sarou, por mais que você ainda passe por problemas? No mundo, as pessoas não dão nada a ninguém. A Bíblia vai mostrar que a servidão do mundo é dura e sem misericórdia. E sem misericórdia. Quando Davi pecou contra o Senhor e enumerou Israel, Deus deu um castigo para Davi, dizendo: Davi, eu te dou 3 castigos, escolhe um dos 3. 3 anos de fome, 3 meses dos seus inimigos te perseguindo, ou 3 dias de peste. 3 dias que o Senhor mande uma peste e a mão do Senhor seja sobre você. Sabe o que Davi falou? Caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Por que, Davi? Porque muitíssimas são as misericórdias do Senhor. Agora, as mãos dos homens não têm misericórdia. A servidão do mundo não dá nada a ninguém, irmãos. É dura e sem misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por mais que erramos, por mais que pecamos, por mais que somos falhos, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã para que nós não sejamos consumidos. Essa é a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Enquanto o mundo tem uma servidão dura, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que cuida de nós. Fique sabendo que se você quiser deixar o Senhor, o mundo não vai ter nada para te dar. Porque socorro só dá quem tem misericórdia, e o mundo não tem. O mundo não tem misericórdia das pessoas. O mundo caminha do mal para o pior, e os irmãos conhecem e sabem disso. Agora tem uma coisa importante que eu quero que os irmãos leiam para a gente terminar. No livro que a gente leu, no segundo livro das Crônicas 12, e o versículo 12 também, a Bíblia vai dizer que o rei se humilhou. Olha o que a Bíblia diz: humilhou-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Porque em Judá ainda havia coisas boas. Por mais que você erre, por mais que você peque, Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer: não vire as costas para o Senhor, não abandone o Senhor, porque Deus ainda enxerga coisas boas em você. Deus ainda tem grandes esperanças e projetos para a sua vida. Deus enxerga coisas boas em você. E por mais que você tenha pensado: olha, eu ainda não encontrei socorro para mim, eu ainda não encontrei socorro, por mais que sirva a Deus, se humilhe diante de Deus, faça igual o rei, se humilhe diante de Deus, que você vai ter socorro para a sua causa, seja olha qual for. A Bíblia diz que o mundo coloca as pessoas em aperto, mas no livro de Jó vai dizer que Deus, ao aflito, livra por meio da sua aflição, e por meio da opressão lhe abre os ouvidos, e assim também quer induzir-te a angústia para um lugar espaçoso. A Bíblia vai dizer que Deus quer te tirar de um lugar de aperto e te colocar num lugar espaçoso, te levar a águas tranquilas, meu irmão. Mas se humilhe diante da presença do Senhor. Se humilhe diante da presença do Senhor. Deus tem um grande amor pela sua vida. Ainda há coisas boas em Judá. Deus ainda enxerga coisas boas em você. Deus ainda vê coisas boas em você. Mas para se humilhar e para receber o socorro de Deus tem um segredo que Mateus leu aqui no livro de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou ler de novo para a gente terminar 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 20 e 21, que diz assim: e disse então Samuel ao povo: não temais, vós fizeste todo este mal, porém não vos desvieis
de seguir ao Senhor, mas servi-lo de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porquanto seguireis coisas vãs, que nada aproveita, e tampouco vos livrarão, porque são coisas vãs. O nosso Deus é um Deus de refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Não deixe o Senhor por nada, meu. Repreenda essa voz de Satanás aos seus ouvidos e fala: eu vou continuar com o meu Cristo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele jamais vai me abandonar, se eu também não deixar jamais a minha fé no meu Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos e falar mais forte no coração dos irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor fala conosco, não é com paredes, não é com os bancos. Então eu tenho certeza que se Ele falou, que nós precisamos de ouvir. E um dia, eu tenho uma experiência, que um dia eu precisei do Senhor. E como assim? Precisou de um dia só? Não, foi um dia especial, porque não tinha mais para quem pedir ajuda. Não tinha ninguém para me ajudar. Aí quietinho lá no sofá onde eu estava, ele me ajudou. E não foi uma experiência muito grande assim, é você se sentir refugiado. Um dia eu tive medo, irmãos. Nossa, um dia eu tive medo, de verdade. Um dia eu senti medo. E o Senhor estava lá comigo. Nesse dia em especial, Ele estava comigo. A gente precisa, o crente, o Richard falando aqui, a gente precisa de ter alguém para pedir refúgio. Quando está difícil, quando não tem dinheiro para pagar a conta, assim. Mas é nesse dia difícil aí, nesse dia que não tem ninguém pode fazer nada. É nesse dia que a gente precisa ter alguém. E se o Senhor falou, é porque tem alguém que precisa. Tem alguém que precisa. Se na caminhada parou, se na caminhada falhou, viu que é muito, o mundo às vezes apresenta coisas boas, visualmente, aparentemente, mas a gente só tem refúgio no Senhor. A gente só tem um refúgio no Senhor. No dia que não tem ninguém, tem dinheiro na carteira para pagar a conta, mas não tem uma pessoa para estar ali, para te ajudar. Não é isso, queridos, é do Senhor. Então, se você não tem ao Senhor ainda, se você parou na estrada, se você precisa, eu estou aqui dentro de casa. O filho pródigo lá, teve um que saiu, mas teve um que ficou em casa, mas ele ficou perdido dentro de casa. Como assim ele ficou perdido? Quando o pai dele dividiu as fazendas, ele dividiu pelos dois filhos, mas um ficou dentro de casa. E aí quando o outro voltou, de vez em ele se alegrar, ele ficou bravo. Ele estava perdido dentro de casa, estava do lado do pai, mas ele estava perdido. Estava dentro de casa, mas estava perdido. Às vezes o Senhor, a gente está aparentemente dentro de casa, mas a gente não tem para quem correr. E essa é a oportunidade que o Senhor nos dá para nós estarmos aqui. Eu estou aqui, Senhor, mas eu não estou com aquela experiência toda, não estou com aquela confiança toda. Ou então, Senhor, é a minha primeira vez aqui. E eu quero ter alguém para correr. Eu quero ter um refúgio. E Ele vai te ajudar. Igual eu, um simples pecador, Ele me ajudou no dia que eu precisei. Ele vai te ajudar. Jesus Cristo, não é Jesus. Ouves tu, Jesus te chama, se te chama pecador. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Ah, Jesus que salva e ama, vem
aqui no nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar pelo teu coração e dizer que Deus que cuida de você. Ele quer cuidar do teu coração. Ele quer cuidar da tua alma. Ele quer cuidar do teu emocional. Ele quer libertar você desse medo de pânico, dessa ansiedade exagerada. Ele quer colocar paz no teu coração, na tua alma. Oh, Ele quer vir aqui no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele quer libertar você dessa insônia que não deixa você dormir. Ele quer cuidar do teu coração, tratar do teu psique, do teu psicológico, da tua mente. Venha nesta noite em nome de Jesus, venha. Eu quero orar pela tua vida e esta prisão vai ser quebrada no nome de Jesus. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Sobrecarregado nessa noite. Se Ele quer aliviar o peso do teu coração, da tua alma, isso que não faz você avançar, Ele quer tirar esse fardo nessa noite. Venha no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que está cansado de uma vida vazia, de que nada acontece, Ele te chama nessa noite. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Você que está vivendo uma depressão, não sabe como sair desse quarto escuro, Ele te chama nessa noite, venha, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você vier até aqui nesta noite, dobrar o seu joelho, não diante do pastor e dos obreiros aqui, o Senhor dos céus, Ele vai libertar o teu coração nesta noite, e você vai sair leve desses pensamentos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não tem ninguém, e não tem, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas feche os seus olhos aí, Senhor Deus e eterno Pai, Pai querido e santo, a tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Quantas pessoas sendo bombardeadas por pensamentos de Satanás, ó Deus, querendo parar, querendo retroceder, e a tua palavra nos diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o reino dos céus. Mas, Senhor da glória, alcança esta vida nessa noite. Meu Deus, levanta aquele que está caído. Meu Deus, fortalece aquele que está fraco. Ó Deus, venha libertar dos temores, dos medos, Senhor, da angústia. Ó Pai querido, daquilo que sufoca o seu coração e a sua alma. Venha libertar do estresse, da ansiedade, de algo que perturba o seu coração. Ó Pai querido e santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, nós já estamos encerrando o trabalho nesta noite. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que carinhosamente estiveram aqui cooperando conosco. Deus abençoe. O irmão Reginaldo ali, do quem minha mãe, do pai e a mãe, né, da nossa irmã Regiane. Deus abençoe poderosamente. E que esse trabalho aqui, irmãos, como eu havia dito por Rodrigo, hein, jovens? O que é que vocês me dizem aqui? Todo terceiro domingo do mês, a gente pode estabelecer esse trabalho aqui, né, irmão Rodrigo? Todo terceiro domingo do mês. E sempre haverá a ansiedade da primeira vez. Mas depois que passa a primeira vez, né, irmão? Hein? Aí vem a coragem, vai ter jovem aqui cantando, pregando, sapateando o poder de Deus. Aleluia. Deus é um Deus poderoso, irmão. E é Ele que encoraja o homem. Nós, vocês, os pais, precisamos incentivá-los, né?
que as armadilhas do diabo são muito grandes, as propostas do inimigo, mas maior é aquele que está conosco para nos dar vitória. Amém, Pedro? É isso mesmo, Pedro? Deus abençoe poderosamente. Irmãos, só seguindo os avisos